queridos e maravilhosos alunos, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos para mais uma aula, meus queridos alunos, entender aí um pouquinho mais de contabilidade, certo? Vamos focar aqui, meu querido diretor. Vamos focar aqui, Manu. Cadê a Manu? Cadê o Igor? Tainara. Gilvana Ferreira. Lucilene, Eliana, todos vocês aí, meus queridos, de Dom Expedito Lopes, Picos, Queimada Nova. Vamos lá, meus queridos. Vamos entender a aula de hoje, dando continuidade sobre o assunto de fluxo de caixa, certo? Dando continuidade sobre o fluxo de caixa. Então vamos para a demonstração de fluxo de caixa. Vamos lá. Demonstrativo de fluxo de caixa é uma demonstração contábil que representa a capacidade de uma entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como as necessidades da entidade da utilização desses fluxos. Traduzindo em português, o demonstrativo de fluxo de caixa apresenta aos usuários a informação como recursos da empresa, como foram consumidos, de que forma a empresa gerou caixa, para que seja possível avaliar a capacidade financeira da empresa de gerar dinheiro, bem como sua capacidade, bem como sua necessidade de consumação de caixa para gerar tais receitas. Então, meu amado aluno, o fluxo de caixa é um controle financeiro que tem por objetivo auxiliar o gestor, o empresário a tomar decisões sobre a situação do caixa da empresa. Gente, uma empresa que não tiver um bom fluxo de caixa, Manu, ela não consegue pagar suas contas. Dentro do fluxo de caixa, nós precisamos ter uma boa receita maior que minhas despesas. Certo? Só que a tua receita, ela tem que ser diária. Todo dia o empreendedor, ele tem que vender. Ele tem que vender bastante, Manu. Ele tem que vender bastante para poder essa venda, ele precisa vender bastante para que ele consiga nesta venda, consiga suprir suas despesas. E as despesas, elas podem, como eu falei para vocês, ela tem tudo, ela pode ter um custos, um gasto. Pode ser um gasto fixo, pode ser um gasto variável, pode acontecer dentro da empresa. Vocês precisarão ter controle desse dinheiro que entra e desse dinheiro que sai, meus queridos. Precisamos ter estes controles para que a gente não se perca, meus amados alunos. Deu para entender o que eu estou colocando aqui para vocês, certo? De uma maneira bem simplória, para que a gente possa ou conseguir compreender e entender este assunto, é de suma e hiper mega importância. Meus queridos e maravilhosos alunos, precisamos entender estes assuntos para poder aplicar no dia a dia, certo? Aplicar no nosso dia a dia como bons gestores, futuros gestores que vocês serão daqui um tempo, meus amados alunos. Conseguiu entender de que forma a gente pode ser, certo? De que forma a gente pode ser nessas questões, certo? Então, meus queridos alunos, é muito importante essas questões. Muito importante o entendimento deste assunto. Boa tarde, minha querida Manu. Então, Manu, nós precisamos ter um bom fluxo. Bom fluxo.
Então, ó, vamos lá. Vamos lá. Manu, presta atenção o que que diz CPC. O que quer dizer isso aqui, Manu? CPC? O que quer dizer? Alguém lembra o que é uma CPC 03? Eu não entendo o que é isso. O que é CPC? Alguém lembra aí, pessoal de Queimada Nova? E eu expliquei ontem o que era uma CPC. Quando eu estava explicando dos princípios, que envolva este assunto. O que é CPC? Alguém sabe me dizer? CPC, alguém sabe me dizer o que é CPC? Alguém? Ninguém, meus amados. Não é possível que ninguém sabe me explicar o que é um CPC. Vamos lá, meus amados alunos. Me explique o que é um CPC. Ninguém? Tranquilo? Ninguém se atreve a falar o que é um CPC da contabilidade? O que é, meus amados? CPC 03 da contabilidade. Comitê de Pronunciamento Contábil. Ele fala, gente, sobre o fluxo de caixa de uma entidade, são úteis para proporcionar as demonstrações contábeis na base de avaliar a capacidade. Ó, resumindo, para que serve o fluxo de caixa? Avaliar a capacidade de gerar caixas. As decisões econômicas, professor, são tomadas pelos usuários. Exigem avaliação de capacidade de gerar caixa equivalente, bem como a época de sua concorrência e o grau de certeza. As informações do demonstração de fluxo de caixa permitem em conjunto com as demais demonstrações. Ou seja, gente, não somente o fluxo de caixa. Somente o fluxo de caixa não é suficiente. Nós temos também, meus caros alunos, dentro da demonstração de fluxo de caixa, outras demonstrações que vai auxiliar nas informações, que vai equacionar as entradas e saídas de recursos, que vai avaliar a capacidade da empresa em gerar fluxos de caixas positivos no futuro, que vai visualizar os fluxos monetários, tais como as entradas e a saída de dinheiro, vai avaliar a capacidade da empresa honrar os compromissos com seus credores. Então, eu vou avaliar o fluxo. Quanto maior o fluxo de caixa, quanto maior o fluxo de gerar fluxo, maior o fluxo monetário, mais entradas e menos saída de dinheiro, melhor. Eu preciso visualizar essas saídas. Eu preciso avaliar essa capacidade. Então, professor, indicar os valores esperados de entrada e de saída de recursos financeiros ao longo do período de tempo especificado. Eu vou identificar a parte do lucro líquido, o prejuízo líquido apurado pelo regime de competência, convertido em dinheiro. Eu vou avaliar os efeitos decorrentes das operações de investimentos e financiamentos na posição financeira da empresa. Eu vou avaliar o grau de precisão dos fluxos de caixa estimados no passado e de sua realização. Então, ó, indicar valores esperados da entrada. A gente pode fazer uma projeção futura? Pode. Dentro da demonstração de fluxo de caixa, a gente pode fazer um valor esperado, identificar a parte do lucro ou prejuízo. A gente pode trabalhar desta maneira, de forma que a gente possa conseguir atingir o nosso objetivo, certo? Então, identificar a parte do lucro líquido. O que seria o lucro líquido dentro do fluxo de caixa? Paguei todas as minhas despesas. Todas. Sobrou, então é o lucro líquido. Porque existe o lucro bruto sem o desconto. Quando eu falo lucro bruto, é sem desconto. Quando eu falo de lucro líquido, o cálculo, ele tem um cálculo, certo? Ele tem um cálculo. Lucro, ele tem totalmente um cálculo. Lucro líquido, certo? Ah, professor, eu tenho que verificar. O lucro líquido é o nome que dá de um rendimento de uma companhia que acaba gerando, gente, rendimento, certo? Para os acionistas, entendeu?
Então, como é que é feito o cálculo? Tu pega a receita total da empresa e seu custo das operações. Então, tu encontra o teu lucro líquido. Então, o lucro líquido, você basta pegar a margem, né, o lucro. Aí você quiser calcular, professor, eu quero calcular a margem. Eu quero calcular a margem, certo? Eu quero calcular a margem líquida. A margem líquida é diferente. Você vai pegar o lucro líquido após os impostos, dividir pela sua receita total que você encontra a margem líquida. Então, o lucro líquido é como calcular esse indicador, certo? É muito importante nós calcularmos esse indicador. Anote aí o que é um lucro líquido. Anote. Todo mundo aí tá perdidão, eu falando, mas pode anotar, ó. Lucro líquido é igual a receita total menos os custos totais. Lucro líquido é a receita total menos os custos totais. Anote aí, Manu. Lucro líquido significa você pegar a receita total menos custos totais. Depois você vai avaliar os efeitos decorrentes das operações de investimento. Financiamento na posição financeira. Você vai avaliar os efeitos decorrentes das operações de investimentos e de financiamento nas posições financeiras da empresa. Vocês vão avaliar o grau de precisão dos fluxos estimados no passado e sua realização futura. Então, na norma brasileira contábil, né, técnica, lembra do ter técnico, certo? Geral. Ele fala do fluxo de caixa, onde nós vamos interpretar a Lei 6.404/76, exatamente o seu artigo 76. A fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e das mutações ocorridas do exercício. Então, dentro do balanço patrimonial, nós temos a demonstração de lucros e prejuízos, nós temos a demonstração de resultado de exercício, nós temos a demonstração das origens e aplicação de recursos, que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai fazer o casamento da demonstração das origens e aplicação de recursos, vezes ou versus o nosso querido demonstração de fluxo de caixa, certo? Nós vamos ver isso aí. Então, professor, a demonstração de fluxo de caixa, se a companhia ela é aberta, ela tem uma demonstração do valor adicionado. Então, a demonstração, por exemplo, professor, dentro da demonstração de fluxo de caixa, quem é obrigado? Toda companhia de capital fechado com patrimônio líquido inferior a 2 milhões de reais não é obrigado a elaborar um fluxo de caixa e publicar. Como assim? Toda empresa ela é obrigado a publicar seus balanços. Até a companhia fechada, sim. Porque uma companhia fechada ela tem os seus cotistas, pessoas que estão interessadas em saber das suas demonstrações contábeis. Mais uma companhia fechada que tem um capital, um patrimônio inferior a 2 milhões de reais, ela não é obrigada a publicar. Porque isso foi mudado. Essa redação foi mudada pela lei 11.638. Conseguiram compreender, meus amados? Então, uma companhia fechada, ela jamais
jamais ela pode, certo? Uma companhia fechada, jamais ela, acima de 2 milhões de reais, se o balanço tiver, ela jamais pode deixar de publicar. Toda empresa, mano, ela tem que publicar, certo? Tem que ser publicado. Onde? No Diário Oficial, nas jornais. Então, outra coisa que nós precisaríamos entender dentro do fluxo de caixa são os componentes desse fluxo de caixa. A demonstração do fluxo de caixa deve apresentar fluxo de caixa que tem uma classificação. Dentro da demonstração de fluxo de caixa tem uma classificação, que ela pode ser classificada em operacional, o fluxo de caixa, que é aquele dinheiro, ela pode ser utilizado para fins operacionais. Aquele fluxo que entra ou sai, ela pode ser utilizada para investimento ou financiamento, certo? Operacional, investimento ou financiamento. Tome cuidado bastante com isso, tá? Então, essas atividades operacionais, as principais atividades geradoras de receita da entidade, bem como outras atividades não enquadradas como financiamento ou investimento, nós temos que buscar bastante atenção. As atividades operacionais são atividades geradoras de receita, bem como outras atividades não enquadradas como financiamento ou investimento. Já investimento, aquelas referentes à aquisição e venda de ativo. Se eu comprar um terreno, professor, ela é uma atividade o quê? De investimento. Se eu vender um terreno, professor, atividade de investimento. Professor, se eu comprar uma ação, é investimento. Agora, atividades de financiamento é aqueles que resultam em mudança de tamanho na composição do capital próprio ou no endividamento da entidade. Então, os tipos de metodologias na elaboração do fluxo de caixa. A entidade deve apresentar o fluxo de caixa nas atividades operacionais usando de maneira alternativa o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são divulgados. Nós temos aí o método direto, classe de recebimento bruto e pagamento bruto são divulgados. Direto é quando eu divulgo o meu fluxo de maneira sem desconto. Ele não tem desconto, tá, gente? Se você ver aí, o método direto, ele não tem desconto. Certo? É divulgado de maneira bruta. Já o indireto, eu acabo divulgando o lucro líquido, que é a receita total menos os custos totais. Eu acabo divulgando o lucro líquido, que é a receita total menos, menos os custos totais, certo? Os custos totais dentro de uma empresa. Então, segundo o qual o lucro líquido ou prejuízo é ajustado pelos efeitos de transações que não envolvem caixa, pelos efeitos de qualquer diferimento ou apropriações por competência sobre recebimento de caixa ou pagamento em caixas operacionais passados pelo futuro ou pelos efeitos dos itens da receita ou despesa associada com o fluxo de caixa nas atividades de investimento ou financiamento. Tipo de metodologia de elaboração de fluxo de caixa, professor. A entidade deve apresentar o fluxo de caixa das atividades operacionais usando alternativamente, certo? Usando de maneira alternativa. Por exemplo, direto, vai se destacar as entradas e saídas de dinheiro. Direto, eu digo onde eu controlo, gente, a entrada e saída direto. Facilmente analisado por qualquer leigo. Quando você vende algo e compra, você consegue enxergar. Isso é um método direto. Você consegue enxergar se você vai ter lucro ou prejuízo. Isso de maneira direta. Já o método indireto parte do lucro líquido para os outros ajustes necessários. Certo? Você faz as operações ligando a demonstração de resultado e exercício com o fluxo de caixa. Principalmente olhando para suas receitas, o seu lucro líquido. Então, o método indireto, eu vou olhar as operações
de acordo com a demonstração de resultado e exercício. Espero que vocês estão conseguindo compreender para entender este assunto de forma tranquila, certo? De forma tranquila. Então, a elaboração do fluxo de caixa, ela tem isso. Ela tem essa questão que é de suma, hiper, mega importância dentro do fluxo de caixa. Certo, meus queridos alunos? Então, eu estou querendo mostrar para vocês que o método direto ela tem sua diferença do método indireto. Vejam só como é que é feito. Fazendo aqui uma comparação. O método direto, eu tenho um recebimento de receita, tiro os custos operacionais, pagamento de imposto, como eu falei para vocês, existem os impostos, certo? Tem o pagamento de juros. Vejam só, eu tenho uma receita menos os custos totais. Ou seja, gente, aqui de cara dá para me ver o total de fluxo de caixa operacional. Eu tenho a receita menos esses custos totais. Eu vejo o que acontece. Já pegando o recebimento das receitas, menos os custos, pagamento dos custos, menos pagamento de despesas operacionais, pagamento de impostos e etc. Já no modo indireto, eu tenho um lucro ou prejuízo líquido dentro do próprio DRE. Eu vou utilizar o DRE, demonstração de resultado de exercício. Já no modo direto, tu não usa o DRE. Tu não usa, tu já olha de modo direto. Aí, o que foi que nós explicamos na aula passada, gente? As aulas anteriores. Depreciação, a perda de valor de um produto. Certo? Tem ajustes que pode acontecer. Resultado ajustado. Aí tem a variação do ativo circulante operacional. A variação do passivo circulante. Aí eu vou colocar o fluxo de caixa operacional. Fluxo de caixa operacional. Então, a diferença é essa, ó. Médio direto, calculado diretamente a partir da movimentação do caixa. Médio direto. Certo? Eu vou calcular diretamente a partir da movimentação do caixa e da equivalência. Já, meus amados alunos, método indireto se vale do DRE, demonstração de resultado de exercício. É só vocês lembrar disso, para avaliar indiretamente as entradas e saídas dos seus caixas equivalentes. Então, professor, eu estou conseguindo compreender melhor do que é um método direto e indireto. Estão entendendo, pessoal, de Dom Expedito Lopes? Repetindo. Método direto e indireto. Para você projetar o seu fluxo de caixa. Para você projetar, você tem o controle total do seu caixa para você tomar decisões estratégicas, se faz necessário o entendimento do fluxo de caixa direto e indireto. Professor, qual é a melhor escolha para o meu negócio? Antes de eu adentrar aqui, que eu vi que vocês estão com dúvida. Eu senti. Eu senti isso. Algo está me dizendo assim, rapaz, eu não entendo nada que esse professor fala. Eu não entendo. Se ele explicar alguma coisa, não entendo nada. Ele fala uma farmácia, ele fala vários remédios, não entendo nada. Não entendo nada. Gente, a demonstração de fluxo de caixa, ele é um instrumento de análise financeira de qualquer empresa, seja pública ou privada. Ele vai evidenciar, pessoal, as alterações ocorridas em determinado período em relação ao caixa que está entrando dinheiro, entrada e saída de dinheiro. Ele vai identificar as tendências para você tomar decisões em relação à saúde financeira. Então, é prioridade de vocês, como gestores, futuros técnicos em administração, garantir a sobrevivência
e o crescimento da concorrência. Uma das principais ferramentas, gente, do fluxo de caixa é vocês conseguirem gerenciar a tesouraria. Dentro da tesouraria existem dois métodos. Dois métodos. Mas antes disso, o que é um fluxo de caixa? É o quê? Entenda, o que é um fluxo de caixa, pessoal de Dom Expedito Lopes? É o controle das entradas e saída de recursos da empresa. Onde eu vou buscar, como gestor técnico em administração, deixar as contas positivas. Para quê? Para que a empresa ela tenha condições de operar. O setor que cuida do caixa é a tesouraria. Ah, professor, eu não sabia. Eu pensei que quem cuidava do fluxo de caixa era aquela mulher que trabalha no caixa. Não. Errado. Ela só recebe pagamentos. Ali é um setor só de receber dinheiro. Ela não paga nada. Ela só recebe. Ela trabalha no atendimento. Professor, eu jurava que aquela mina do caixa ela trabalhava com fluxo de caixa. Não. Quem trabalha com fluxo de caixa é o gestor financeiro. E dentro da gestão financeira tem um setor chamado de tesouraria. Esse setor ele vai realizar pagamentos de todas as contas que a empresa, ele vai monitorar os valores previstos. Ele também é responsável, gente, de tomar decisões futuras através das entradas geradas no período que está trabalhando. Então, gente, o fluxo de caixa ajuda a controlar a despesa, ajuda a controlar as receitas. Então, por isso que a demonstração de fluxo de caixa é um dos instrumentos mais importantes quando a gente vai falar de análise orçamentária. Ou seja, todas as alterações que acontecer no fluxo de caixa vai afetar na empresa. Por isso que é importante vocês manter a função básica. A função básica, gente, do fluxo de caixa, meus queridos, é acompanhar as entradas e saídas ao longo do tempo. Tentar reduzir os custos. Então, a função do fluxo de caixa, da demonstração, é se esses relatórios que vocês vão fazer, elas são capazes de providenciar uma gestão orçamentária para poder as empresas ter uma situação real positiva. Aí, quando eu entro aqui, Manu, Tainara, Igor, vocês estão me ouvindo, pessoal? Quando eu entro aqui no modo direto e indireto, significa que o fluxo de caixa tem duas classificações importantes. Fluxo de caixa direto, que resiste a pagamentos e recebimento em caixa, em seus valores brutos, provenientes das atividades operacionais da empresa, venda de serviços ou mercadorias, pagamentos, fornecedores, colaboradores. Sua projeção, gente, é realizada de acordo com demonstração de resultado exercício planejado. Ou seja, todas as movimentações financeiras do período serão demonstrados com receita. Somente os valores que foram efetivamente recebidos. E com despesas somente que foi efetivamente desembolsado. Fluxo direto é isso. Lembra do regime de competência? Que eu falei muito. O regime de competência é mais ou menos essa ideia. Então, para facilitar, gente, o que é um fluxo de caixa direto, é isso. Os valores que são vendidos ou recebidos, ou desembolsados, eu coloco no papel. Fluxo de caixa direto, ele vai só apenas facilitar a compreensão do que realmente tem entrado e tem saído. A principal vantagem
e as despesas e ganhos como critério técnico. Já o indireto, não. Ele vai trabalhar a partir do lucro líquido. Ele vai trabalhar a partir da amortização, da depreciação. Ele vai usar informações. O único fluxo de caixa que usa informações da demonstração de resultado de exercício do balanço patrimonial é o fluxo de caixa indireto. Também ele é conhecido como método de conciliação. Ele explora o regime de competência. O que quer dizer isso, professor? O registro contábil da movimentação financeira é feito no dia e mês em que houver a transação, independente se houver entrada ou não de dinheiro. Por exemplo, a Manu, ela compra numa empresa Instituto Duarte mais de 5 mil em produtos e eu divido em 10 parcelas de 500. Então, eu vou registrar os 10 parcelas entrando no meu fluxo de caixa, independente se você recebeu ou não. Se você realizou aquela compra, aquela modalidade, eu vou explorar o regime de competência. Ou seja, eu vou comprar. Queira ou quer não. Tem público? Tem. Então a vantagem desse fluxo direto é porque ele tem um custo menor. As informações estratégicas elas são melhores, de acordo com alguns autores. Certo? Há alguma dúvida, meus amados? Dúvidas? Alguém? Alguma alma vivente aí? Estão conseguindo compreender? Não? Quero que eu explique novamente. Modo indireto utiliza a demonstração de resultado de exercício. Ele utiliza o regime de competência. Não importa se entrou dinheiro ou não, ele vai registrar. Modo indireto, independente de entrar dinheiro ou não, ele coloca. Ele só coloca aquele que se entra dinheiro. Entrou dinheiro, entrou despesa, eu já registro. Agora, se não tiver dinheiro e nem despesa, eu não vou registrar. De uma maneira bem simplória aqui para vocês. Tá? Uma maneira bem simplória para que vocês conseguirem entender, né, este assunto de maneira bem simplória, tranquila. Certo, meus queridos alunos? Há alguma dúvida? Tranquilo? Pois vamos lá. Tá de boa? Beleza. Vamos lá. Por que utilizar o fluxo de caixa, professor? Eu vou registrar a movimentação financeira prevista na empresa para um período futuro. Eu vou permitir visualizar a expectativa desses resultados, a empresa tomar decisões no presente. Analisando essas informações das projeções futuras da empresa, você vai definir melhor o momento para fazer investimentos, certo? Você vai definir o melhor momento para fazer investimentos. Você vai identificar os custos que necessitam ser reduzidos. Vocês vão dimensionar a necessidade de aumento do faturamento. Vocês vão identificar a necessidade futura e o melhor momento para a captação de empréstimos e financiamentos, podendo até negociar melhores condições. É aquela história do custo-oportunidade. Se você tem dinheiro ou sobra dinheiro, você terá mais oportunidades, certo? Para negociar, para propor melhores negociações e até comprar mais, certo? Que é chamado custo-oportunidade. Você pode até tentar evitar empréstimos, certo? Os empréstimos. Lembrando que os empréstimos eles têm uma taxa de juros maior do que um financiamento. Por que que o empréstimo ele tem uma taxa de juros muito maior? Porque o financiamento
ele tem uma taxa menor porque os empréstimos, eu não posso pedir o resgate do bem. Por exemplo, tu financia uma casa, tu não paga, o banco, ele tem um bem. Ele tem um bem que pode pedir de volta. Pedir de volta ou tomar. E o empréstimo, quando tu pede empréstimo, que garantia tu traz para o banco? Nenhuma. Por isso que os empréstimos, as taxas de juros deles são maiores. Por quê, professor? Porque você não trabalha com financiamento, não tem nenhum bem como garantia. Não tem nenhum bem. Então os bancos eles não se arriscam. Quando existe já uma casa feita, eles financiam. Aí, esse financiamento, ele é de suma hiper mega importância. Para a gente conseguir entender e compreender. Deu para entender, gente? Dúvidas? Então, gente, cuidado com quando vocês estiverem trabalhando, não se meter com empréstimos, não se meter com financiamentos desproporcionais. Tomar bastante cuidado nessas questões que poderá prejudicá-los. Poderá prejudicá-los de uma tal maneira que vocês nem imaginam. Certo? Então, dica do professor Gilvan. Cuidado com isso. Certo? Meu povo. Cuidado com essas questões. Então, registrar a movimentação financeira prevista na empresa para um período determinado. Permitir realizar esse período, certo? Esse período pré-determinado. Tranquilo, meus amados alunos? De maneira correta. Pré-determinadas. Então, são questões importantes para dentro da empresa, certo? São questões importantes, certo? Para dentro das organizações. De uma forma de uma empresa, nós precisaríamos ter essa visão da importância do fluxo de caixa e da demonstração de resultado de exercício, certo? Então, fluxo de caixa e a demonstração de resultado de exercício, elas são muito hiper mega importância para que a gente possa utilizar dentro e de forma correta. Lembrando, gente, se você souber utilizar de maneira correta essas demonstrações contábeis, as suas tomadas de decisões, ela será muito mais assertiva. Ela será muito mais assertiva, certo? De maneira geral, você consegue utilizar de maneira assertiva. Todos. De maneira muito assertiva. Certo? Então, são pontos cruciais para que a gente não possa se perder na hora que se fala nas tomadas de decisões de maneira correta. Essas tomadas de decisões, elas são importantes, certo? O problema é que as pessoas subestimam, achando que fluxo de caixa é só saber controlar 100% a entrada e saída. Não é só isso. É o entendimento contábil mesmo. Ah, professor, eu tenho que contratar um contador. Se você não entende contabilidade, é uma boa. O contador, ele faz total diferença. O contador, ele faz a total diferença, meus amados.
Deu para entender? Ou não? Então, meus queridos. Tem que tomar bastante cuidado com isso, certo? Na hora de fazer essas análises, não errarem. Na hora de vocês fazerem essa análise, vocês não errarem. Certo, meus queridos? Alguma dúvida do que eu estou colocando aqui para vocês? Dúvidas ou não? Então, gente, temos que tomar bastante cuidado na hora de tomar decisões. Vocês estão gostando de contabilidade? Estão tendo uma dificuldade do entendimento? Eu preciso saber do feedback de vocês, porque eu preciso melhorar minhas aulas a partir do momento que eu receber o feedback de vocês. Certo? Se eu receber o feedback de vocês, vocês disserem assim, professor, estamos entendendo mais ou menos, eu vou tentar mudar a minha metodologia, né? Mudar os slides, mudar alguma coisa do tipo. Tentar fazer de alguma forma que vocês consigam entender da forma mais simplória possível este assunto. Ok, meus amados alunos? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Então vamos lá. Essas questões. Tá? Tranquilo? Não. Oi, oi.